Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Hoje eu gostaria de perguntar para você: alguma vez você já caiu? Alguma vez você saiu de um lugar alto e foi para um lugar abaixo? Caiu numa escada, tropeçou em um bueiro, teve a sensação que está afundando dentro de uma água. Quem sabe um dia você foi na praia e ali você passou por um momento em que você perdeu o equilíbrio, você já não sentia mais seus pés no chão, e ali você começou a ficar desesperado, e alguém teve que salvar você. Existem situações na nossa vida em que nós estamos no fundo do poço, estamos sem chão, estamos sem chance, estamos sem direção, estamos desorientados, estamos desequilibrados, estamos sem forças para poder subir, para se levantar, para se erguer. Porque isso é notório na vida de muitas pessoas. Pessoas que se afundam na bebida, pessoas que se afundam no adultério, na fornicação, pessoas que se afundam na cocaína, no crack, ou até mesmo nos prazeres, aleluia, da pornografia e outras coisas a mais que aprisionam o homem, fazendo com que ele venha a cada dia mais se afundar. Dívidas. Quem sabe você está afundado em dívidas. Quem sabe você está afundado em crises emocionais. Quem sabe o desespero tem tomado a sua alma. Quem sabe o pânico e o medo tem tomado sua alma. De modo que você já tem perdido o gosto de viver, tem perdido a vontade de continuar lutando, porque já não te resta mais forças. Quem sabe essa situação, ela tem aflorado em seu coração. E você já não tem mais desejo de viver, porque todos os dias é uma dor insuportável, a dor da solidão, a dor do desprezo, a dor de ser deixado sozinho, a dor de ser enganado, a dor de ser maltratado, a dor de ser injustiçado. Certamente, todos nós temos momentos difíceis na nossa vida, e talvez você esteja passando por esse momento, e talvez você esteja olhando e não esteja vendo saída. Quem sabe aparentemente você está dentro de uma prisão. Quem sabe na sua visão você está dentro de um lugar onde não tem saída, dentro de um calabouço, louvado seja Deus, ou dentro de um poço, em que não há cordas, e você não tem como sair sozinho. Só te resta uma coisa: gritar, clamar por ajuda, porque somente através do seu clamor você pode sair desse fundo desse poço. E eu gostaria de trazer uma reflexão no livro de São Mateus, no capítulo 14, louvado seja Deus, que diz, versículo 22, que nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, já estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se e gritaram: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizia: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Louvado seja Deus. Vemos que nesse texto, aleluia, claramente o Senhor despede os seus discípulos e falam para eles ir adiante pelo barco, que ele depois iria atrás dele. O interessante, aleluia, que os discípulos eles estavam obedecendo a voz de Deus. E às vezes obedecer a voz de Deus não significa que sempre terá momentos de aleluia, de alegria e de paz. Haverá momentos de tribulação, haverá momentos em qual você vai se sentir que você está dentro de uma tempestade. Ou melhor, quem sabe você está dentro de uma tempestade. Tempestade essa que o vento tem soprado forte. A fúria do mar tem açoitado o barco da sua vida. E você está desesperado, porque você está dentro do centro da vontade de Deus. Porque Deus mandou você subir nesse barco e ir adiante. E os discípulos também, eles não estavam em rebeldia com Deus, estavam obedecendo a voz do Senhor. O interessante é que às 3 horas da manhã, louvar a quarta vigília da manhã, da madrugada, o Senhor, aleluia, aparece, aleluia, andando por cima das águas.
Louvado seja Deus. Aleluia. Mostrando que Ele tem poder sobre todas as coisas. Que Ele é o Senhor. Aleluia. Interessante que Pedro e os discípulos, ao vê-lo, se espantam, acreditando ser uma visão ou então um fantasma. E o Senhor responde: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se tu és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor, vendo a dúvida de Pedro, falou assim: não, meu filho, pode tirar sua dúvida, sou eu mesmo, vem. Quando Deus te dá uma ordem, Ele garante. E Ele mandou que Pedro viesse até ele. E Pedro começou a caminhar por as águas. Olhando para Jesus, continuou andando, caminhando. Eu não sei quantos passos Pedro deu sobre as águas. A questão é que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que ele começou a olhar e sentindo, aleluia, a água aos seus pés, olhando para a tempestade, olhando para o barulho dos ventos, olhando para o barulho dos raios, começou a ter medo. E esse medo fez com que ele viesse a se afundar. O pavor inundou sua alma. E ele acabou se afundando. E ele falou: Senhor, socorre-me. Interessante que Pedro era pescador, mas não sabia nadar. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor estendeu as suas mãos. Eu quero te dizer que quando Jesus estende as mãos para ele, imediatamente os pés deles voltam a se firmar sobre as águas. Não é sua terra. E o Senhor Deus, Ele te dá equilíbrio, Ele te dá posicionamento, Ele te dá força e graça para você superar as adversidades. O Senhor Deus se revela como aquele que anda sobre as águas, como aquele que tem domínio sobre a natureza, como aquele que tem domínio sobre todas as coisas que estão ocorrendo ao seu redor. Ele tem poder para tirar você desse fundo desse poço. O Senhor tem poder para poder te erguer, aleluia, da situação a qual você está envolvido. Mas basta você fazer como que nem Pedro fez, clamar ao Senhor e acreditar que Ele é poderoso para te levantar. Não temas, não olha para a circunstância, não olha para as dificuldades, não olha, aleluia, para aquilo que está ao teu redor. Ao teu redor, talvez você só veja derrota, você só veja problemas, dificuldades que tentam te atormentar. Mas o Senhor te chama por uma comunhão maior e acreditar que Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que o Senhor, aleluia, tira Pedro, aleluia, quando ele estava se afogando, quando ele estava afundando. Coloca ele num chão, aleluia, que aos olhos dos homens era um chão que não tinha estabilidade, porque eram as águas. Mas Deus faz aquilo que é instável ficar estável, aquilo que não é palpável se tornar sólido. Louvado seja Deus. Pela fé, aleluia, nós podemos alcançar grandes promessas da parte do Senhor. Quem sabe está te faltando fé para você superar as adversidades e os problemas que você está vivendo nesse momento. Quem sabe você está precisando que o seu Deus venha te tocar e venha te alcançar. Mas você já clamou? A Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Necessário é você clamar e acreditar que esse Jesus, Ele continua vivo, louvado, andando por cima das águas. Andando, indo na tua casa, indo na sua casa, indo no seu trabalho, aonde você estiver, o Senhor vai ao teu encontro. Mas basta você clamar. Pedro estava no meio do, aleluia, do mar da Galileia, se afogando. E o Senhor vai ao encontro dele para buscá-lo e salvá-lo. Através de um clamor, a sua vida pode ser mudada. A sua história pode ser direcionada para um caminho melhor. Não há impossíveis para Deus. Você limita o que Deus pode fazer pela sua vida. Diga para o seu problema: eu tenho um grande Deus. Não para o seu problema, que o seu problema é maior do que o teu Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que quando Jesus entra no barco, aleluia, Ele dá uma ordem para o vento: vento, cessa-te, mar, aquieta-te. E os discípulos e apóstolos, aleluia, se perguntaram um para os outros: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Eles não tinham ainda o entendimento e a dimensão de que Jesus era poderoso para poder fazer, aleluia, que o mar e o vento se acalmassem. Jesus é aquele que fez o surdo falar, ouvir. Jesus é aquele que fez o cego enxergar. Jesus é aquele que multiplicou os pães. Jesus é aquele que, aleluia, que ressuscitou. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E é aquele que pode mudar a sua história e mudar a sua vida. Basta você somente crer e acreditar. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregue tua vida para Jesus e seja mais um militante na obra de Deus, fazendo com que muitos venham entender que Jesus é aquele que liberta o homem do pecado,
liberta da maldição e tira o homem do fundo do poço e faz assentar entre os príncipes. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Se você gostou, por favor, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal. Aleluia, pastor Alexandre Gonçalves. Certamente Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Estamos aí todos os dias trazendo uma meditação, uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.